Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos em uma série de ministrações no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. E eu queria nesta manhã lhe convidar aí ao capítulo 12 deste livro, capítulo 12. Quando Deus soberanamente chama a Abraão, nessa época ainda Abrão, Ele faz uma promessa. O mesmo Deus que chama, é o Deus que promete, é o Deus que viabiliza os meios para que essas promessas elas possam se cumprir, é o Deus que cuida, é o Deus que dirige o viver de Abrão e com certeza dirige as nossas vidas. Acompanha comigo, meu querido irmão, do versículo 1 até o versículo 12 deste capítulo, até o versículo 9 deste capítulo 12. Nos diz a palavra: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Que o Senhor aplique esta palavra às nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, é sempre extremamente oportuno quando nós olhamos as narrativas bíblicas, quando as mesmas elas apresentam uma lógica que às vezes ultrapassa a nossa lógica humana. É interessante porque nós estudamos há poucos domingos atrás acerca daquele fato que marca consideravelmente a raça humana, quando ali, de maneira, como bem disse o presbítero Filipe, o Senhor Deus é fogo que consome, e na sua ira, santa ira, ele exorta o povo. Ele, de maneira soberana, ele pesa a mão sobre o povo, e nós estudamos acerca do dilúvio. Sabemos ali, irmãos, que ali a arca tipificava o próprio Cristo, que guarda, que protege, que livra, que liberta, que traz segurança, que leva a bom termo, que leva a lugares seguros. E nós sabemos que depois dos fatos ali de Gênesis capítulo 7 e 8, que ali nós temos as narrativas, ou a narrativa acerca do dilúvio, nós sabemos que pós-dilúvio, toda a humanidade passou a descender somente do justo Noé. É fato, irmãos. Nós sabemos que a família que foi preservada foi a família de Noé. E nós sabemos que os descendentes vieram a partir dessa família, ou poderíamos dizer, a raça humana passou a descender do justo Noé. Como diz a palavra, ele era um homem justo. Alguém pode até imaginar e pensar,
ou quem sabe alguém poderia até esperar que a maldade do planeta deixasse de existir, já que os descendentes de Caim haviam padecido. Entretanto, irmãos, presta atenção, nós entendemos à luz da própria revelação bíblica que a maldade, ela não é uma questão de consanguinidade. Deus fala sobre isso. Se você volta alguns capítulos, só para que você possa entender, lá no capítulo 8, quando o próprio Deus, de maneira soberana, estava ali trazendo promessas a Noé, nos diz a palavra no verso 21, capítulo 8 de Gênesis, nos diz: e o Senhor, depois que Noé oferece um culto a Deus, diz o verso 21, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Não tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. Irmãos, nós estamos saindo do capítulo 8 do dilúvio. O Senhor Deus está recebendo o culto de Noé, e diz a palavra, e o Senhor Deus nos diz: olha, o desígnio do coração do homem é mau. O homem é mau, o homem por natureza inclinado ao mal. Isso é a semente de Adão, que vem se perpetuando em todas as gerações. O que é que acontece, irmãos? Antes de chegarmos ao capítulo 12, os descendentes de Noé terminam construindo a Torre de Babel. A Torre de Babel, que está descrita no capítulo 11, é o símbolo da maldade e da inclinação do homem. O homem é mau por natureza. Eu diria aos irmãos, sem sombra de dúvidas, que esta torre simboliza esta maldade, esta inclinação que está, por vezes, acostumada a fazer aquilo que traz prazer à alma, à mente, ao coração envolvido pelo pecado. Mas é interessante, irmãos, que o Senhor Deus em nenhum momento, de maneira misericordiosa, deixa de abençoar e de cumprir as suas alianças para com o homem. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. É interessante, irmãos, que é fato que a humanidade sempre seguiu caminhos diferentes em seus relacionamentos, e principalmente quando nós pensamos do relacionamento do homem com Deus. A Torre de Babel nos mostra isso. Quando o homem se unia, ele se unia para fazer o mal. Isso é perceptível em todas as narrativas bíblicas. Mas aprove a Deus em seu beneplácito, em sua bondade, em sua misericórdia, sempre procurar o homem. Deixa-me dizer uma coisa, eu e você, nós somos frutos dessa procura. Seja bendito o nome do Senhor. Porque Deus não pode se negar, porque Deus não pode deixar de ser quem Ele é. É interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, nós iremos perceber essa ação soberana do Senhor Deus, que é nos mostrada, que se apresenta, melhor dizendo, de maneira muito clara, quando nas passagens bíblicas nós percebemos que há um centro unificador em todos os livros da Bíblia. Permitam-me, eu quero citar para a gente aqui Van Groningen, que é um eminente estudioso do Velho Testamento. Van Groningen vai dizer o seguinte, que em todas as Escrituras há um centro unificador. Ele usa uma expressão que é alemã, chamada Mitte. Ele vai dizer, em toda a Bíblia há um Mitte, ou seja, uma linha condutora que revela-nos uma ideia clara de que há um reino, há um pacto e há um mediador, Jesus Cristo. Diz ele, Van Groningen, que são os temas que interligam os testamentos e cada livro da Bíblia. Ou seja, vai defender Van Groningen, em cada livro nós iremos entender que há um rei, que é o Senhor Deus, há um pacto estabelecido desse rei com a raça humana, e que
todos esses pactos irão apontar para o pacto perfeito, que é Cristo, o mediador. Há uma ação desse rei, há uma ação de procurar, de abençoar, de se relacionar, de pactuar, apesar dos homens falhos, finitos, limitados. Deus sempre procura os seres humanos por misericórdia. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Sabe o que Van Groningen vai dizer? Que essencialmente há uma revelação de Deus na Bíblia que é progressiva. Gênesis 12, irmãos, tem um papel significativo para a nossa compreensão em relação a este mito, a este centro unificador. Gênesis 2 é uma revelação que traz importantes lições para a gente. Eu diria que é um texto vital para a nossa compreensão, vital. Por quê? Se não vejamos, aqui em Gênesis 2, nós conseguimos entender que está traçado o plano de Deus para o seu povo ao longo da história. Se não vejamos, Deus chama um homem e através dele, ele forma um povo. E através desse povo vem o Messias, e por meio do Messias todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 2 revela-nos, irmãos, que Deus é soberano neste ato de salvação. Deus é Senhor, é Ele que escolhe a quem Ele quer. Foi Ele que tirou Abrão do meio de um povo idólatra e fez de Abraão o pai da fé. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o comissionou e foi Deus que o sustentou de maneira soberana e poderosa. Lembrem-se, há um centro unificador, um rei, um pacto e um mediador. Nós somos frutos desse plano perfeito elaborado por aquele que é Senhor de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Nós somos frutos. Eu queria nesta manhã, queridos, olhar para a experiência de Abraão, ou de Abrão. E nessa experiência que revela-nos, de maneira muito vital, essa ação soberana de Deus, nós podemos extrair 3 verdades para a gente aqui nessa manhã. A primeira delas é que Deus chama a Abraão. O chamado vem do Senhor. Olha para o versículo 1, acompanha comigo. É nesse contexto dessa revelação de um plano perfeito que Deus se dirige a Abraão e lhe diz: Abrão ou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Presta atenção, querido, aqui está descrito para a gente um chamado que é soberano de Deus. Deus não consulta Abrão, Deus não faz levantamento histórico, ou seja, se era viável ou não tirá-lo de sua parentela e enviá-lo a uma terra que ele mesmo estaria mostrando. Não, Deus chama. O seu chamado é livre, absoluto. O seu chamado não está em nenhum momento condicionado a nenhum argumento humano. Deus chama soberanamente, irmãos. Deus é livre. O primeiro passo para a formação, ou na formação do povo de Deus, é o chamamento, é a vocação que é eficaz. Nós conseguimos ver isso claramente na vida dos patriarcas. Eles foram colocados, eles foram postos para servir a uma agenda divina, ao Deus que é Yahvé, ao Senhor. Eles foram agentes do Senhor, eles cumpriram um papel, presta atenção, tipológico de mediadores deste pacto. Veja que coisa absurda, permitam-me a expressão, vejam que coisa absurda, aquele que é rei, aquele que é Senhor, aquele que é transcendente, aquele que não pede orientação a ninguém, diz Paulo, quem foi o seu conselheiro, quem foi o seu tutor, ele usa homens finitos, limitados, pecadores, neste processo para apontar aquele que viria, que é perfeito, Cristo Jesus. Que Deus é esse? Que amor é esse, irmãos? Deus levanta
Abraão. E diz a palavra que Deus, de maneira soberana, usa Abraão para tipificar o pacto que seria perfeito em Cristo Jesus. Deixa-me dizer uma coisa ao teu coração: essa ideia de separar, de tirar um homem do seu contexto, não é algo exclusivo de Abraão, irmãos. Isaac, preste atenção, há uma lógica bíblica, um fio condutor, biblicamente falando. Por exemplo, Isaac foi separado e distinguido de Ismael. Jacó foi distinguido de Esaú. José foi separado dos seus irmãos para cumprir uma aliança, um pacto, uma vontade que é soberana. Ou seja, o livro de Gênesis, a partir dele, nós aprendemos que Deus chama para si os homens com quem quer se relacionar. Esse é um chamado livre, soberano. Alguém pode perguntar: pastor, como é que de uma família surge alguém que tem vida com Deus e outro tem uma vida extremamente longe de Deus? Queridos, a escolha é livre de Deus, é Deus que age, não é pela nossa força, não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa capacidade de argumentação. Deus vai e chama, e o seu chamado é eficaz e transformador. Sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque Deus resolveu chamar as nossas vidas. Seja bendito o nome do Senhor. Quem éramos? Pecadores. Quem éramos? Estávamos afastados de Deus. Quem éramos? Muitos que estão aqui nem queriam saber de Cristo. Mas presta atenção, o chamado de Deus é irresistível. Glória a Deus por isso. É irresistível. Diz a palavra, a primeira verdade que quero lhe dizer nesta manhã é que Deus chama. Irmãos, presta atenção. A agenda de Deus não está condicionada à nossa agenda. Tem pessoas que até disseram assim: olha, quando eu estiver bem velhinho, eu vou atender esse chamado de igreja. Quando a graça de Deus bate o coração do homem, ela bate para transformar o coração do homem, graças a Deus. Esses dias eu ouvia de irmãos aqui da igreja dizendo assim: pastor, às vezes eu paro para pensar, nós conversávamos, eu queria ter nascido no lar cristão. E eu disse para esses irmãos essa semana: olha, eu em muitos momentos, porque nasci no lar cristão, quando eu participava de eventos em que os jovens falavam assim: olha, eu vim do mundo, eu fiz isso, aquilo outro, eu ficava: meu Deus, eu não tenho nem um terço desse testemunho. Eu ficava: rapaz, eu queria ter vivido isso aí. E na minha adolescência eu pensava: meu Deus, eu não fiz nada, eu cresci na igreja. Mas houve um momento que houve um start mental que disse assim: pelo contrário, o meu testemunho de alguém que jamais saiu dessa relação de aliança com Deus vai ser impactante na vida de outros jovens. E como eu pude testemunhar para pessoas, para falar para essas pessoas: olha, eu nunca senti falta de viver o que vocês viveram, porque graças a Deus, que desde que nasci, Deus tinha um pacto e uma aliança com os meus pais, e neles nós recebemos a bênção do Pai. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. O que a gente faz? Os filhos dos filhos dos filhos, que assim seja na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. É fruto das nossas conquistas? Não. Deus fez isso. A partir de quê? A partir daquilo que Ele estabelece com Abraão, aqui em Gênesis 12. O chamado é livre do Senhor Deus. Mas há uma segunda verdade, irmãos. A segunda verdade é que o mesmo Deus que chama, Ele faz promessas. Deus faz uma promessa a Abraão. Olha comigo, versículos 2 e 3. Percebam, irmãos, que as ordens divinas são sempre associadas com promessas. Vamos ler comigo? Eu gosto muito dos versículos 2 e 3 desse texto. Toda igreja comigo. De ti farei uma grande nação.
Alguém pode pensar: pastor, para quem foram essas promessas? Para Abraão e para sua família. Crê nisso em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Percebam, irmãos, as ordens sempre estão acompanhadas de promessas. Eu acho isso fantástico. Isso é a manifestação da bondade de Deus. Se você prestar atenção, os verbos aqui conjugados no futuro do indicativo, aqui no versículo 2, revelam isso: farei, abençoarei e engrandecerei. Se você prestar atenção, se você for detalhista em todo o contexto, você irá perceber que Deus não apresenta razões para fazer, para abençoar e para engrandecer. Deus não apresenta razões para Abraão. Ele não diz: olha, Abraão, vou te chamar, e porque você é bonzinho, e porque você é um cara gente boa, e porque você é um cara que convoca a sua família para me cultuar. Não, ele diz: eu farei, eu abençoarei, eu engrandecerei. Ou seja, a generosidade de Deus está ligada a essa promessa, e essa generosidade, ela não depende de nenhuma circunstância. Ela não depende dos homens. Ele aprove a Deus abençoar, aprove a Deus derramar sobre a vida de Abraão, e de forma consequente a todas as nações, a todos os homens ligados a esta aliança, Deus resolveu abençoar. Não há mérito no homem, não há mérito em nossas casas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Deus é um Deus de promessas. Alguém pode, e tem gente que gosta muito dessa expressão: Deus é um Deus de promessas. Mas presta atenção, irmãos, nós adotamos, e quem é da sala do batismo sabe do que eu estou falando, nós adotamos como um dos livros, além da Confissão de Fé do Westminster, os catecismos maior e menor, nós adotamos um livro que é do Dr. Heber Carlos Campos, que é o Ser de Deus e os seus atributos. Nós indicamos ali para a sala de batismo esse livro. Estamos estudando algumas questões ligadas aos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Um deles, irmãos, é um atributo incomunicável de Deus, que é justamente o atributo da imutabilidade de Deus. Presta atenção, querido. Esse atributo incomunicável é uma consequência de sua independência. Ou seja, Deus, ele é independente. E somente aquele que é independente pode ser imutável. Há uma lógica nisso. Se ele é independente, ele não muda, ele é imutável, ele é assim. Um ser sujeito a mudanças é um ser dependente. Nós somos seres dependentes, nós mudamos, nós oscilamos. Então, se Deus é um Deus independente, se Deus é um Deus imutável, se Deus age de maneira soberana, nada fora dele mesmo faz com que ele, presta atenção, seus decretos, suas promessas ou seus atributos sejam alterados. Entenda isso, querido. Deus não entra em crises porque ele não muda. Deus não altera as suas promessas. Não é porque a raça humana está afastada, não é porque o mundo está mais perdido, não é porque o pecado tem assolado as pessoas que Deus deixará de cumprir essa promessa. Presta atenção, Deus cumprirá cabalmente todas as suas promessas, porque Deus, ele é livre, imutável, independente, soberano. Ele não está condicionado aos homens. Sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Sabe por que nós temos liberdade de culto? Sabe por que o artigo 5 da Carta Magna do Brasil nos permite adorar no Brasil? Porque Deus tem sido bondoso para conosco. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Por isso nós devemos aproveitar enquanto podemos. Alguém pode dizer: pastor, ninguém mexe no artigo 5. Ninguém mexe. Vai se enganando aí. Uma cláusula pétrea, ninguém toca. Mas mesmo que alguém tocar, existe um Deus que continuará sentado no trono, fazendo cumprir as suas promessas. Glória a Deus. O mesmo Deus que chama é o Deus que promete. Alguém pode dizer: pastor, eu fui chamado por Deus e as promessas têm demorado a acontecer na minha vida.
Eu quero dizer para você que Deus, Ele é imutável, Deus não muda, Ele cumpre, as suas promessas são inalteradas. Eu poderia dizer que o atributo da imutabilidade de Deus é a perfeição de Deus, na qual não pode haver nenhuma mudança, nenhuma variação de mudança. É o que a palavra de Deus diz. Você sabe o que é servir a um Deus que não muda, é inalterado, é o mesmo. Nós mudamos, eu dizia, nós oscilamos, nós acordamos às vezes como crentes tão firmes e fortes, mas há momentos que nós estamos trôpegos, nós estamos claudicando na nossa caminhada, trôpegos, falhos, finitos, mas Deus permanece o mesmo. Sabe de que maneira? Deus derrama graça sobre nós, misericórdia, bondade, cuidado, todos os dias. Seja bendito o nome do Senhor Deus. Assim como nasce o sol, Deus tem sustentado as nossas casas em nome de Jesus. Sabe que isso vem ao meu coração, vem um contraponto aqui. Isso revela quem eu sou. Revela quem eu sou. Eu sou fraco, você é fraco. Eu sou dependente, você é dependente. Eu sou mutável. Há uma mutalidade na raça humana que vai de encontro, em contraste com a força imutável e constante de Deus. Deus é a rocha que permanece para sempre, e os que confiam, Salmo 125, e os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Seja bendito o nome do Senhor. Amém, querido? É interessante quando nós pensamos na fidelidade de Deus, que Deus cumpre. Nós olhamos para o que está escrito nesses versos 2 e 3, olha comigo mais uma vez, olha o que o texto vai dizer. Te farei uma grande nação, isso tem se cumprido, irmãos, estamos aqui. Te abençoarei, te engrandecerei, sê tu uma bênção. Aqui, nesta frase, irmãos, não uma falta de responsabilidade humana, percebem? Deus é livre, Deus é imutável, Deus é independente, Deus é Senhor, Deus revela os seus atributos, mas pesa sobre o homem a responsabilidade de se ter uma vida santa. Deus olha para Abraão e diz: sê tu uma bênção, Abraão. Deus faz tudo isso por nós, mas Ele diz a mim e a você: sê tu uma bênção, seja santo, tenha uma vida comprometida com os princípios estabelecidos na palavra. Mas alguém pode dizer: pastor, jamais iremos cumprir todas as nuances da lei, é verdade, mas sabe o que traz ao meu coração a alegria daquilo que foi ministrado por Paulo ao jovem pastor Timóteo? Olha, Timóteo, se somos infiéis, olha o imutável aí, o inalterado, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Atributo da imutabilidade de Deus. Deus não muda, Deus é fiel. Olha aqui para mim, querido, Deus é fiel com a tua vida, apesar de você. Olha aqui para mim, querido, Deus é fiel com a tua família, apesar de como você tem gerido sua família, Deus tem sido fiel. Seja bendito o nome do Senhor. Ele fará cumprir todas as suas promessas. Aqui, queridos, não um jogo de palavras, no sentido de dizer o seguinte: olha, até tem uma música aí, Fumaça, diz assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ver, viu, quando eu estiver na bênção, você está quebrado comigo. Essa música é fumaça, irmãos. Essa música é música da vingança. Crente não é vingança não, meu irmão. E tem crente reformado cantando essa música. Eu falei: quem me viu vai ver agora, quando eu estiver lá em cima, vai ver, eu vou humilhar todo mundo. Pensa essa música aí, meu irmão, olha, muda aí teu repertório, essa aí é fumaça, viu? Pode botar para lá essa aí está fora. Aqui no verso 3 não é um jogo de palavras: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não há aqui uma concorrência, irmãos. Não há aqui uma luta, um trave dos crentes contra os ímpios, dizer quem está na bênção ou não. Não, a ideia não é essa aqui do texto, queridos. A ideia é uma relação mútua. E mesmo que você entenda que, mas ele foi injusto comigo, a ação é de Deus.
Quem fará justiça? Deus. Quem vai amaldiçoar? Deus. Quem vai abençoar? Deus. Não há em nós nenhum mérito, não há no homem a ação. Alguém pega esse texto para cantar até essa canção. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, vai ver, eu vou agora pegar. Não, irmãos, é Deus. Deus que é a ação de justiça de Deus é perfeita. Sabe o que a palavra de Deus me ensina? Se Ele que é perfeito, eu sou imperfeito em meus considerandos, em minhas ações. Eu devo orar até por aqueles que me perseguem. Você entende isso? Amém, querido? Eu devo abençoar os que me perseguem. Sabe o que Jesus fez? Para a gente ir para o terceiro e último ponto. Deus, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O ímpio que se levanta contra nós, eles não sabem, eles não têm o Espírito Santo de Deus. Mas o que vai pesar sobre ele, pastor? Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Porque a ação de Deus é justa e mais, é misericordiosa. Quantos que estão aqui nessa manhã, ouvindo essa palavra pela internet, que até perseguiram os crentes, que até xingaram, mas hoje foram alcançados pela graça, estão aqui dizendo: Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, aleluia. Vamos para o terceiro e último ponto. Há uma terceira e última verdade aqui no texto. Deus chama, o mesmo Deus que convoca é o Deus que promete, e Ele é soberano e Senhor. E por fim, irmãos, há uma terceira verdade. Qual é a verdade? É a reação, é o reflexo da ação soberana de Deus. O que Abraão faz? Abraão obedeceu ao Senhor. Aí compreendo o versículo 4 ao versículo 9. Nós observamos aqui a obediência de Abraão. Olha aqui para mim, querido, do verso 4 ao verso 9, nós percebemos a ação de Abraão em relação a esse chamado de Deus. Irmãos, é fácil atender ao chamado do Senhor Deus? Não, queridos, é um desafio. O que o Senhor espera é que confiemos nele. Repito, Deus não discute com o homem suas decisões, mesmo que suas decisões possam impactar dramaticamente a vida do ser humano, porque passar pelo deserto também é propósito de Deus, irmãos. Tem irmão que só quer bênção, tem irmão que só quer resposta positiva, tem irmão que só quer portas abertas, tem gente que só procura a igreja pelas bênçãos, pela barganha espiritual, dá o teu tudo e você recebe em dobro. Não, irmãos, os propósitos de Deus também implicam em passar por desertos. Deus não discute com o homem as suas decisões, elas são livres e soberanas. Deus não revela os seus planos para ninguém. Deus não nos livra das adversidades, mas graças ao teu nome, Senhor Deus, Deus caminha conosco nas adversidades, aleluia. Sabe o que Deus faz? Deus prova a nossa fé. Sabe para quê? Para produzir resistência e maturidade espiritual. Permitam-me, queridos, hoje nosso contexto tem muito crente mimimi, irmãos, que não pode ser provado, fica, não me toque. Estou com raiva da igreja, estou com raiva do pastor, estou com raiva da liderança, estou com raiva de seguir a Cristo. Você vai ter raiva do céu, meu irmão, porque lá no céu vamos estar todos juntos, perfeitos, é lógico. Irmãos, entendam isso. Você não está aqui para seguir pastor, você não está aqui para seguir conselho, eu não estou aqui para seguir ovelhas, eu não estou aqui para fazer média com ovelhas. Sabe por que eu fui salvo? Para olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Eu estou aqui para olhar para Jesus. Abraão não discutiu, Abraão obedeceu, Abraão atendeu o chamado. Vamos ver, queridos, de maneira muito clara aqui, objetiva. E aí pensa comigo, se para nós é difícil seguirmos a Cristo, os desafios do Evangelho, imagine para Abraão. Eu estava lendo o comentarista, e o comentarista dizia o seguinte: Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha pastor, Abraão não tinha sermão, Abraão não tinha comentários de encorajamento, Abraão não tinha teólogos para ajudá-lo,
Abraão escuta a voz diretamente do seu mestre, e diz a palavra que Abraão obedeceu. Olha para o versículo 4, verso 4, para mim, ato contínuo aí. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, presta atenção, a fé conduz as nossas vidas à obediência. Seja bendito o nome do Senhor. Quem vai falar sobre isso? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Abraão está na galeria dos homens que tiveram fé. Pela fé, Abraão obedeceu. Ele crê na promessa de Deus, ele crê naquilo que Deus falou para ele. Olha, Abraão, eu vou te mostrar uma grande nação, eu vou te abençoar, eu serei contigo, Abraão. Presta atenção, irmãos, Abraão obedeceu. Fé precisa produzir obediência. Que fé é essa, irmãos? Que nós nos reunimos aqui, que nós cantamos, que nós levantamos as mãos, mas na hora da prova, na hora do deserto, nós questionamos a Deus. Irmãos, não há uma folha da árvore que não caia se Deus não estiver à frente. É Deus que alimenta os pássaros, é Deus que veste o lírio dos campos, é Deus que promove todas as coisas. Deus é soberano sobre as nossas vidas, aleluia. Não duvide de Deus, irmãos. Pastor, está difícil. Não duvide, Deus sabe o que faz. O que é que Abraão faz? Ele vai sozinho, irmãos? Ele vai sozinho? Não. Olha o versículo 5, obedecer implica no exercício do nosso sacerdócio. Olha para o verso 5, levou Abraão consigo sua esposa, Sarai, levou o sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Eu estou falando de uma jornada difícil. Abraão foi um homem da fé, porque ele simplesmente não disse: Deus, eu vou, e se der certo eu mando chamar os meus. Ele vai com todo mundo, ele crê. Ele sai da comodidade da sua parentela, da sua estabilidade, e obedece. Olha o que eu aprendi aqui, querido, é que a nossa obediência, ela precisa refletir sobre a nossa família. Você entende isso, amém, querido? Abraão leva a família. Alguém pode dizer, a salvação é individual, mas foi Paulo que disse em 1 Coríntios 7, que a pessoa que não é crente é santificada por aquele que nasceu de novo. Eu preciso exercer a minha missão como sacerdote dentro do meu lar. Abraão convoca a esposa, Abraão convoca o sobrinho, vamos comigo. Abraão leva os seus bens, não há nada fora, não há nada, ele leva tudo. Ele diz: tudo eu entrego ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Se Ele chamou, Ele é fiel para cumprir. Mas presta atenção, caminhando para o finalzinho dessa exposição, olha o que me chama a atenção quando ele chama a sua família. Olha para o versículo 7, acompanha comigo. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: o que é que Deus faz? Deus sabe. Alguém pode dizer: mas por que de novo essa repetição dessa promessa? Deus já tinha falado. Deus conhece o ser humano. Irmãos, caminhar pelos desertos não é fácil. O que é que Deus faz? Deus renova a sua promessa. Pensa comigo, é o crente que está aqui há muitos anos, e às vezes parece que cansou. De novo igreja, domingo, sermão. Será que vai demorar o sermão hoje? Será que vai ser? Muito tempo já tem um know-how. Aí Deus olha assim para a gente, naquele dia que a gente nem espera, e Deus faz: olha, eu estou contigo, olha, renova a tua força. É como se Deus quisesse levantar a alma de Abraão, e diz assim lá no verso 7, Abraão, lembre-se, darei à tua descendência esta terra. É como se Abraão pudesse estar olhando, dizendo o seguinte: que coisa ilógica, que possibilidade é essa? E Deus, de maneira misericordiosa, faz o quê? Eu estou aqui, Abraão, eu que vou viabilizar para você essas terras, eu que estou no controle, eu que sou o Senhor da tua vida. É como se Deus estivesse dizendo para você, está dizendo para você hoje: eu estou contigo, eu jamais vou te abandonar. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Mas presta atenção, é a partir desse momento, dessa caminhada de Abraão,
ela sempre será marcada por quê, pastor? Pela presença de uma tenda, versículo 8, peregrino, e um altar, um cidadão do céu. Olha para o verso 8, diz a palavra: passando dali, depois que ele recebe a palavra, o monte ao oriente de Betel, armou o que, irmãos? A sua tenda. Por que a expressão aqui, armou a sua tenda? Aqui, irmãos, para nos mostrar que nesse mundo nós somos peregrinos. Nós estamos ali, amanhã estaremos acolá, nós estamos aqui hoje morando, estamos morando amanhã em outro lugar. Nós somos peregrinos, estamos nesse trabalho, amanhã estaremos em outro trabalho. Deus fecha uma porta, Deus abre outra porta, Deus vai moldando as nossas vidas. Nós armamos tendas, nós somos peregrinos. Mas presta atenção, o lugar que Deus me colocar, que eu armei a minha tenda. Nós temos recebido aqui no Farol muitas pessoas de outras cidades, estão armando tendas aqui em Maceió, mas o lugar que eu armar a minha tenda, eu sou um peregrino, mas eu tenho um coração na eternidade, o meu coração é de adorador, eu adoro ao Senhor Deus. Diz a palavra, olha para o texto: ficando Betel ao ocidente, verso 8, e Ai ao oriente, o que é que Abraão fez? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor para sempre. Seja bendito o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje, irmãos. Deus chama, mesmo Deus que chama faz uma promessa. E quando Deus chama e faz uma promessa, como filhos, nós precisamos obedecer. Essa é a tônica do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9 deste livro de Gênesis. Deus também nos chamou, Deus também fez promessas. Nem sempre as promessas, elas são cumpridas aqui na terra. Como assim, pastor? Deus me prometeu uma nova morada, Deus me prometeu que vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas, Deus me prometeu uma vida eterna. Aqui estarei estabelecendo e armando tendas para o grande dia em que Cristo voltará e levará consigo a sua igreja. Seja bendito o nome do Senhor para sempre.